Fala galera, tudo bem? Esse é o Histogel, sou o professor Horácio Ferraz. Bora para mais uma importante aula de história, falando hoje sobre as revoltas nativistas, rebeliões coloniais aí que marcaram o século XVIII, final do século XVII e a primeira metade aí do século XVIII, que vai obviamente acabar criando um caminho aí para a crise do sistema colonial português, que não foi só Portugal, mas Espanha também entrou em crise. O absolutismo, o antigo regime, né, e todas as ideias revolucionárias do iluminismo vão acabar culminando então aí com processos de independência na América Portuguesa e na América Espanhola. Hoje nós vamos tratar de revoltas ou rebeliões que não tiveram um caráter de independência, não tiveram um caráter emancipacionista. Nós estamos falando de revoltas localizadas, que tinham objetivos específicos e muito, vamos dizer assim, momentâneos, né? Eram desejos daquele momento e que obviamente não tiveram o objetivo de se separar de Portugal ou coisa parecida, tudo bem? Importante entender o que é revolta nativista do que é revolta emancipacionista, ou seja, as nativistas não tinham um plano de se tornar independente, de fazer uma separação de Portugal, e é disso que nós vamos tratar nessa aula. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho sobre o fim da última aula, né, falando um pouquinho sobre o renascimento agrícola, se é que podemos chamar de renascimento agrícola do período colonial, porque uma vez que a cana-de-açúcar tinha entrado em crise, né, com a América Central competindo com o nosso açúcar, o ouro passou a ser um produto temporariamente muito importante no Brasil. O que você não pode perder de vista é que o açúcar nunca deixou de ser uma atividade que gerou riqueza e que foi extremamente importante no Brasil colonial. O açúcar, mesmo tendo perdido valor no cenário internacional, ele continuou demandando aí muito esforço dos portugueses, né, e dos colonos, dos produtores das regiões do Nordeste do Brasil. Nós tivemos o processo de revolução industrial acontecendo na Inglaterra, no mesmo período em que as suas maiores colônias, no caso as 13 colônias da América do Norte, se separaram fazendo a independência dos Estados Unidos. O que isso tem a ver com o Brasil e com a Revolução Agrícola, professor? As 13 colônias forneciam algodão, forneciam tabaco, forneciam uma série de produtos para a Inglaterra no período em que a Inglaterra dominava as 13 colônias. Agora que a Inglaterra não domina mais, agora nós temos então a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra vai precisar consumir esses produtos de outras regiões. E é aí que entra a Revolução Agrícola do Brasil. Primeiro nós temos o algodão, em várias regiões, principalmente no Maranhão, que vai atender essa indústria inglesa, né, essa indústria de tecidos inglesa. Nós temos o cacau, no sul da Bahia, que vai ser um produto que deixa de ser produzido em pequena escala para ser produzido em escala monopolista, né, por Portugal. E nós temos o açúcar, né, que por conta de revoltas de escravos nas Antilhas, na América Central, que inclusive uma delas vai gerar a independência do Haiti em 1803, a produção de açúcar na América Central ela perde força por conta dessas revoltas e o Brasil então volta a ser o grande fornecedor de açúcar no cenário internacional. Deu para entender porque a gente está chamando de renascimento agrícola? Porque é um período então em que o Brasil volta a ter como principal economia a exportação de gêneros agrícolas. Tudo bem? Avançando, nós vamos ter então, em 1641, a primeira revolta nativista, muito engraçada, eu até diria, que é a aclamação de Amador Bueno. Quem foi Amador Bueno? Foi um bandeirante paulista, eles escravizavam indígenas e a Companhia de Jesus, os jesuítas, proibiam a escravização dos grupos indígenas. Então, exerciam uma pressão para que a escravização indígena não ocorresse. Os paulistas, muito contrariados com os portugueses e com os jesuítas, acabam se revoltando e eles vão aclamar o Amador Bueno, o rei de São Paulo. Ela é tão nativista que o próprio Amador Bueno, com medo, né, de uma retaliação portuguesa, ele não aceita o cargo de rei de São Paulo e foge por 3 dias para que não houvesse nenhum problema em relação à sua conduta e o governo português.
Percebam então o quão, vamos dizer assim, ingênua foi essa manifestação de insatisfação dos bandeirantes contra a pressão portuguesa, a pressão da Companhia de Jesus. Nós temos uma revolta importante que aparece bastante no vestibular, que é a revolta de Beckman. A revolta de Beckman ocorreu no Maranhão no final do século XVII, 1684, muito por conta disso aqui, ó. Em 1682, 2 anos antes da revolta, Portugal criou a Companhia Geral do Comércio dessa região. E o que é essa Companhia Geral do Comércio? São os portugueses criando um monopólio sobre o comércio, sobre a exportação dos produtos fabricados nessa região, pressionando o fim da escravização dos índios, que já gera um conflito com os maranhenses, e outra tendo mais privilégios sobre os produtos do que os colonos brasileiros. O que isso vai despertar? Vai despertar uma revolta, né? E em 1684, Manuel Beckman, ele acaba liderando então um motim contra os portugueses, mas percebam como era nativista. O irmão do Manuel, o Thomas Beckman, ele vai até Lisboa negociar com o rei, dizendo que eles eram leais ao rei, dizendo que eles eram fiéis à corte portuguesa e estavam apenas lutando por direitos, né, no seu território. Percebam então que não havia um desejo de separação. Essa revolta, obviamente, foi duramente reprimida e os líderes foram quase todos ali executados por Portugal. 1708, Guerra dos Emboabas, né? Nós temos então a primeira grande guerra por causa do ouro. Quem encontrou ouro em Minas? Nós falamos na última aula, os paulistas. Eles então se sentiam no direito de explorar esse ouro. Só que os portugueses metropolitanos tinham direitos maiores do que os paulistas. Por esse motivo, em 1708 e 1709, vai haver um conflito que vai gerar um conflito sangrento, eu diria, entre paulistas e portugueses, gerando um massacre aí de pelo menos 300 paulistas que vão acabar sendo empurrados para novas frentes pioneiras de exploração em Goiás, Mato Grosso e outras regiões de Minas. Eles acabam sendo expulsos, então, da região das principais áreas de mineração de Minas Gerais. Nós vamos ter uma das mais importantes, mais tensas revoltas nativistas do período colonial brasileiro, que foi a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ela acontece em uma crise entre Recife e Olinda, por conta de uma já muito presente crise econômica, né, que o centro dinâmico da economia brasileira, da colônia brasileira deixa de ser o Nordeste e passa a ser o quê? O Sudeste, passa a ser Minas Gerais. Todas as atenções agora estão voltadas para a mineração e grande número de escravos e produção pecuária e outros produtos que eram fornecidos são deslocados para a região Sudeste. Isso vai criar uma crise de desabastecimento e tem um fator também interessante na Guerra dos Mascates. Recife foi, vamos dizer assim, levantada a condição de vila, se separando então de Olinda. E com isso, a elite, vamos dizer assim, a aristocracia de Recife, decide reorganizar a cobrança de impostos sobre o porto de Recife. Isso vai gerar um conflito com os comerciantes que viviam em Olinda, gerando então uma guerra que vai durar um pouco mais de um ano, né, de 1710 a 1711. Portugal acabou anistiando todos os revoltosos, mas Recife continuou então com autonomia em relação a Olinda. Esse conflito acabou com a anistia que Portugal deu a toda essa elite e todas as classes que participaram diretamente da Guerra dos Mascates. Mascate é um termo pejorativo dado aos comerciantes brasileiros do Recife. Os portugueses tinham um preconceito, né, em relação aos brasileiros e chamavam então os comerciantes brasileiros de mascates, que é um termo pejorativo usado contra eles. Tudo bem? Em 1720 nós temos a revolta de Filipe dos Santos, que foi a primeira grande revolta em Minas Gerais, que reuniu aí cerca de 2.000 mineradores contra a derrama, que era aquela cobrança compulsória dos quintos atrasados que nós falamos na última aula. Então, os mineiros tinham dívidas com Portugal, e Portugal então instituiu a derrama, que é uma cobrança muito autoritária, muito sangrenta, eu diria, onde o exército português podia invadir a casa das pessoas e confiscar os bens, e, enfim, as propriedades, e etc. e tal. Isso vai gerar
a revolta do Filipe dos Santos. Filipe dos Santos é o personagem principal dessa revolta, e ele, juntamente com outros líderes, vão ser executados. Filipe dos Santos teve o mesmo fim do Tiradentes, foi esquartejado e pendurado ali em praça pública para que servisse de exemplo para que ninguém mais tentasse se revoltar contra a corte portuguesa. Nós vamos ter, no final disso tudo, as três grandes guerras ou revoltas, que agora sim são revoltas emancipacionistas. Ou seja, tem um caráter de separação de Portugal. É importante vocês entenderem que o final do século XVIII foi marcado pelo iluminismo, pelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, pela independência dos Estados Unidos, que vai influenciar várias outras revoluções de caráter burguês pelo mundo. A Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, é a grande cortina de ideias que vão ecoar, então, em várias regiões, inclusive na América, gerando, então, a crise final aí do sistema colonial de Portugal e da Espanha no nosso continente. Nós podemos chamar esse período de crise do antigo regime, né? Aquele regime liderado pelos reis, pelos monarcas, em que a sociedade era dividida em três estados. Primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado burguesia. Essa forma de sociedade ela entra em crise e o que surge agora é uma sociedade burguesa, onde você não é mais caracterizado pelo seu nascimento, mas pela sua capacidade de trabalhar, pelo liberalismo, pela sua riqueza, etc. e tal. As desigualdades vão continuar existindo, mas agora quem explora a sociedade é a burguesia e não mais o antigo regime. Tudo bem? Importante aqui nesse cenário a Inconfidência Mineira, tá certo? Que acontece em 1789 em Minas Gerais. Uma elite intelectual de Minas, insatisfeitas com a cobrança da derrama, acabaram organizando ali uma insurreição, uma inconfidência, né, que seria então uma deslealdade ao governo português, um dia antes da cobrança dos impostos. O que aconteceu é que essa elite intelectual ela não tinha muito bem definido um plano para o que fazer em Minas Gerais com essa revolta. Eles sabiam de algumas coisas, como proclamar uma república, né, criar um conceito de liberdade e de eliminação dos impostos naquela região, mas eles não tinham um projeto ideológico e mesmo, vamos dizer assim, que abrangesse todas as camadas sociais de Minas Gerais. A figura mais popular dessa revolta é a figura do José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que era pobre, né, que era ligado ali às classes populares, e ele acabou sendo utilizado para levar as ideias desses intelectuais para as populações ali da região de Minas. Essa revolta, essa inconfidência acabou sendo delatada por parte dos seus líderes, que em troca do perdão das dívidas, contaram, né, para os líderes da província de Minas Gerais tudo o que iria acontecer, e os líderes foram presos antes que a revolta acontecesse, e acabou terminando com um evento espetacular, né, eu diria teatral, da corte portuguesa, que enforcou e esquartejou Tiradentes em praça pública. Essa Inconfidência Mineira foi tratada com muito desprezo nesse período, né? Tiradentes visto como um traidor, e a Inconfidência Mineira passa a ser importante para o Brasil só após a proclamação da República, que é quando então os grandes personagens nacionais passam a ser tratados como heróis, como grandes nomes aí da política brasileira. Tudo bem? A Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, aconteceu 10 anos depois, 1798, na Bahia, e essa sim merece uma atenção especial porque ela envolve elite, classes médias, pobres, escravos, pessoas libertas, né, negros libertos, uma grande gama da sociedade baiana já muito descontente com Portugal, desde o fim do século XVII para o século XVIII, por conta da crise, do açúcar, da crise econômica que estava instalada na região Nordeste por conta das atenções terem ido para a região Sudeste. O que nós vamos ter na Conjuração Baiana é espetacular, porque a elite intelectual dos Cavaleiros da Luz, ali, uma loja maçônica, onde vários intelectuais, entre eles Cipriano Barata, que era médico e foi um dos grandes líderes da Conjuração Baiana, eles faziam parte de um hall de grandes intelectuais baianos aí desse período e brasileiros desse período. E muito inspirados na República Jacobina, dos jacobinos, da pequena burguesia lá na Revolução Francesa,
e eles tinham como meta principal proclamar uma república, criar um governo democrático, acabar com a escravidão, acabar com a cobrança de impostos. Então era muito mais bem elaborada essa revolta. Entretanto, grande parte ou quase toda a elite baiana optou por não participar da revolta contra Portugal, uma vez que eles não tinham o desejo de que as classes populares se beneficiassem disso. Ou seja, as elites tinham o interesse de manter a escravidão, de manter a exploração do trabalho, de manter o monopólio sobre o comércio. Então a elite acaba se afastando dessa revolta, deixando ali as lideranças intelectuais junto com as massas populares lutando então contra a corte portuguesa. Essa revolta foi denunciada também antes de começar e as forças portuguesas agiram muito rapidamente e foram muito cruéis, né, e massacraram então e executaram os líderes dessa revolta, mais uma vez de forma muito violenta. A última grande revolta antes da independência do Brasil foi a Revolução Pernambucana de 1817. A nossa aula termina aqui. Essa revolução aconteceu num estado que já tinha feito outras revoltas no passado e que estava extremamente descontente, primeiro, por conta da crise econômica instalada desde a crise do açúcar, desde a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. E agora nós temos um fator novo aqui, que é a presença da família real portuguesa no Brasil. O Dom João VI, Dom Pedro I, viviam no Rio de Janeiro nesse período, fugindo de Napoleão Bonaparte na França. E em guerra contra a França, os franceses deixaram de comprar o açúcar brasileiro e passaram a comprar os produtos de outras regiões. Isso acabou gerando uma crise ainda maior na região de Pernambuco e outras províncias brasileiras. E também o fato de Dom João, quando ele veio para cá, ele fundou um banco, né, o Banco do Brasil, e ele começou a aumentar os impostos para poder, né, acertar suas contas, e ele ficou 12 anos no Brasil. Então gerou aí um aumento da cobrança de impostos que vai prejudicar bastante a elite e a população pernambucana. Essa elite, então, ela busca criar uma maneira de fazer uma revolta que não afetasse tanto a elite, justamente para que a elite não traísse a revolução, mas mesmo assim as forças militares portuguesas vão reprimir violentamente e vão derrotar a Revolução Pernambucana de 1817. Alguns anos depois, teremos então a separação definitiva do Brasil em relação a Portugal, a independência lá do 7 de setembro de 1822, que é tema de próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, indica aí para os seus amigos e até a próxima aula. Valeu!